Olá, você está no canal Vida dos Santos. Que Deus abençoe você, porque você vai conhecer a história de São Deodato ou Adeodato. Nós que sabemos bem pouco da história dele, ele foi filho do subdiácono romano Estevão. Foi por 40 anos padre em Roma, antes de suceder o Papa Bonifácio IV. Ele sucedeu o Papa Bonifácio no dia 19 de outubro de 615 e ele morreu em novembro de 618. Então ele ficou 3 anos sendo Papa. Ele foi muito amado e a perda dele foi muito sentida pelos romanos, que tiveram a oportunidade de apreciar o bom coração durante as enormes calamidades que abateram sobre Roma nos 3 anos que ele ficou como Papa. Teve terremoto, golpe de graça aos edifícios de mármore dos foros, que teve um golpe nos edifícios, teve invasão de bárbaros, teve epidemia, que foi uma epidemia de elefantíase. Então, imagina, os 3 anos dele não foi fácil como Papa. Ele foi o primeiro Papa que estabeleceu com testamento doações para distribuir ao povo por ocasião da morte, se ele morresse. Ele foi o primeiro Papa a falar: se eu morrer, os meus bens vão para o povo. Em Roma, o Papa era não somente o bispo, mas o pai espiritual. E o pai espiritual, mas também o guia civil, o juiz, o supremo magistrado, a garantia da ordem. Então, com a morte de cada pontífice, os romanos se sentiam privados de proteção. Então, quando algum papa morria, os romanos achavam que, nossa, agora quem que será o próximo para proteger a gente? Porque nessa época eles eram muito expostos às invasões dos bárbaros nórdicos, e também às reivindicações que eram absurdas do Império do Oriente. O Papa Deodato, ele mostrou-se, todavia, hábil mediador com outro único, que a bem da verdade era pouco solícito para o bem dos italianos. Uma vez só que ele enviou um exarca, Eleutério, para acabar com as revoltas de Ravenna e de Nápoles. Então, o Papa Deodato, ele tinha uma certa, ele tinha uma discussão, ele tinha um desentendimento, com o bispo de Nápoles, e com também, na época, Constantinopla, comandava ali Roma. Então, ele não tinha um bom relacionamento com os líderes políticos da época. Então, foi a única vez que o Papa Deodato, ocupado em aliviar os desconfortos da população da cidade, teve contato, que bem indireto, com o imperador. O cardeal Barônio, ele coloca no Martirológico Romano um episódio que revalidaria a fama de santidade que circundava o pontífice, que essa fama de santidade dele é uma fama que, conforme o Martirológio Romano, foi dado por Deus. Então, Deus que guiou ele para ser santo, para ter uma vida de santo, para guiar os cristãos em épocas tão difíceis. Durante uma de suas frequentes visitas aos doentes, os mais abandonados, os que eram atingidos pela lepra, ele teria curado um desses doentes. Após havê-lo amavelmente, o cardeal Baroni, que escreveu isso, após ver o Papa Deodato abraçar e beijar o doente. E após disso, o doente foi curado. Então, isso foi que levou ele a ser santificado pela Igreja. O Liber Pontificalis recorda 2 atos do seu pontificado. Afirma que Deodato amou muito o seu clero e que o defendeu em relação ao clero monástico ou regular, privilegiado desde que Gregório Magno confiaria aos monges importantes tarefas no apostolado missionário e na própria organização eclesial. O segundo ato se refere à habilidade que ele tinha de rezar uma segunda missa. Então ele rezava 2 missas ao mesmo tempo. Ele conseguia ter uma dicção, uma fala, um linguajar que tanto os mais pobres quanto os mais ricos e os mais pobres conseguiam entender, e até mesmo em línguas diferentes. Então ele tinha essa habilidade que muitas vezes pode ter sido aí dada por Deus devido a tantas tribulações que esse nosso querido Papa Deodato chegou a passar.
Espero que você tenha gostado dessa história e pela intercessão do Papa de número 68, você tenha um dia abençoado.